segunda-feira começa com insights diário e aquele cafezinho quentinho. Então, quero saber se você já pegou essa xícara, porque hoje o assunto do No Café Cast é fartura. Dá uma olhada nessa mesa com pães diferentes, que nós já vamos entender um pouquinho de cada um, preparado especialmente para nós, pelo nosso querido Geraldo. Ele que é proprietário da Cozinha da Vandinha e que hoje vai contar um pouco para a gente da história dos pães, da sua história e trazer insights valiosos. Então, bem-vindo, Muito Geraldo! obrigado, Que prazer ter Thalita. você O prazer é todo aqui! meu. Nós da Cozinha da Vandinha que agradecemos a presença aqui no café. E é muito bom estar aqui conversando com você sobre pães, sobre fartura. Trigo é sempre fartura. Sempre. Trigo é sempre fartura. É, Bom, minha história começa na panificação, há 6 anos que eu estou trabalhando na panificação. Aham. Eu sou formado em economia pela USP e trabalhei no mercado, na área econômica, por só 28 anos. Ah, só 28 anos, viu, gente? Ah, Só é 28 anos. pouquinho. Aí, através de um probleminha de saúde, toda a minha família é da área gastronômica. Aí você senta e fala assim, o que eu vou fazer? Exato. Aquele Né? momento de transição de De carreira, né, Gê? transição, de tudo isso daí, você fala, o que eu vou fazer? Aí você começa a analisar, você começa a falar assim, bom, eu preciso ir para alguma coisa que eu possa ter uma base. Aí eu falei assim, vou ver a área gastronômica. Aí fui, me formei em gastronomia, Legal. na área de panificação, foi o que me chamou a atenção. E dentro disso daí, eu peguei e fui fazer a especialização específica em pães. E aí eu fui com o Fernando de Oliveira, com Shimura, com todos esses bambambãs Personalidades. da panificação para fazer pães brasileiros. Porque até então, na área gastronômica, você sempre aprende pães mundiais e não muito pães brasileiros. Então eu fui para fazer especialização em pães brasileiros, não que a gente não trabalha com os pães mundiais também, né? E assim nasceu a Cozinha da Vandinha, há 6 anos atrás, estamos aí. Nós somos a primeira panificação de artesanal da cidade, a primeira Que padaria demais, artesanal na gente. cidade. Já tinha gente que vendia os pães de fermentação natural, Aham. mas assim em casa. O espaço Produzia, físico, primeiro foi agora o vocês. espaço físico foi o primeiro, fomos nós a Que criar demais. o espaço físico da Cozinha da Vandinha, vendendo pães especiais de fermentação natural, pães saudáveis para Uhum. a população de Araraquara. No começo foi muito difícil, porque o pessoal falava assim, principalmente meus amigos de São Paulo, que também trabalham com produto, você é louco, você vai levar fermentação natural para o interior, o pessoal não é acostumado, o pessoal é acostumado com pães francês, com pão, outro tipo Sim, de que é o mais pães, né, que natural, é o mais né? natural. Eu falei assim, não, vou Vou levar. tentar. Araraquara, porque tem o pessoal que sai de Araraquara para ir Para em outros comprar, lugares para exatamente. comprar. Que busca, né, Gê? Exatamente. Então, por que não trazer até eles, né? Aham. E nós trouxemos e com grande sucesso. Nós estamos desenvolvendo aí já há 6 anos, nós estamos aí trabalhando com a planificação na fermentação natural e no artesanal. Né? Sensacional. E você falou um pouquinho para mim que você foi atrás de se especializar em pães brasileiros, porque nós Isso. consumimos mais os pães mundiais. E antes da gente começar, ele estava me contando que acho que é algo que ninguém sabe, que o pão francês não é francês. Não é francês. E é o pão que nós mais consumimos. Então, vamos falar um pouquinho de história aqui, Gê. Conta pra gente, como assim o pão francês não é francês? É, A história do pão é muito interessante, porque o pão veio da Mesopotâmia, o Aham. pão é muito antigo. O pão é da época do domínio da agricultura. Então, nós precisamos ver que o pão tem 6.000 anos. Gente, Então, o pão é de 6.000 anos atrás. E o pão é o primeiro alimento processado no mundo, para você ter uma ideia. Até então se pegava e se comia aquilo que se colhia. Então comia-se o milho, comia-se. Todo o processo era único. O pão foi o primeiro alimento processado. Foi o gente, olha que primeiro demais. alimento que se juntou com outros alimentos para poder formar um único produto que é o pão. Né? No começo, isso daí foi feito na Mesopotâmia e ele era duro e amargo. Então, porque ele era feito de grãos, tinha o Uhum. trigo e juntou-se com mel, com outros produtos e criou-se o pão. E ele era duro e amargo. Mas aquilo lá era muito útil para eles, porque eles poderiam levar para outros lugares e não estragava, principalmente para o campo de batalha. Hum.
Tudo tinha um sentido, tudo tinha um contexto, né, Gê? Exatamente. E o pão foi feito da forma que é hoje no Egito. O Egito pegou aquele pão e criou-se a fermentação. Então, a Hum. fermentação foi feita no Egito, Isso há há quantos mil 5 anos? mil anos atrás. Gente, para pensar que esse é um produto que existe e é consumido há 5.000 5 mil anos anos. atrás. Aí que é o mais incrível ainda. Por quê? O pão criado no Egito é o pão que nós consumimos hoje, até hoje. É o mesmo pão, a mesma forma e o mesmo processo, ou seja, trigo, água e fermento. O que é? O fermento não é um fermento químico, é o fermento que nós usamos hoje na fermentação natural. É o mesmo Ah, tipo de fermento, e ele é feito através de alguns elementos. Pode ser cereais, pode ser frutas, ou pode ser mel, pode ser essa outra forma. Tudo aquilo que açúcar. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, deixaram aquele fruta ou processar, fermentar e fermentar colocou-se na no pão. mistura do pão. E aquilo lá, eles perceberam que aquilo lá havia o crescimento de gases, que o pão crescia e ficava macio. E aí eles começaram a produzir pães daquele jeito. Então, Gente, que os demais. pães hoje que nós vemos podem ter formatos diferentes, gosto diferente, mas o processo é de 5 mil anos atrás. A fórmula continua sendo a Continua mesma. mesmo. Legal. E Gê, você trouxe aqui alguns pães diferentes. Esse aqui é um bolo, a gente fala depois dele. Mas você estava me dizendo que esse pão de grão específico, Uhum. ele tem ali, ele agrega um valor de proteína maior. Maior. Explica pra gente como você chega nesse pão, quais são os benefícios de um pão de É, grãos. esse pão é um pão integral. Se você for ver, ele é até mais claro do que os pães integrais naturais, que a Aham. gente naturalmente consome. Isso daqui tudo por causa da farinha. Olha que incrível. Essa farinha é uma farinha italiana e ela desenvolve o processo do seguinte: ela tem 18% de proteína em vez de ter 7% de proteína. Então, essa farinha Hum, ela dá saciedade. você está entendendo o cheiro que tá essa mesa. Hum, Ela dá saciedade. Então, a hora que você come, você vai comer bem menos, porque e se você é sentir mais. mais satisfeito, né? E outro processo incrível e é muito interessante. Na legislação brasileira, você pode ter até 30% de cinza. O que são cinzas? São impurezas. Então, é o galinho do trigo, é a casquinha do trigo, tudo você pode moer junto Uhum. e você pode considerar como farinha. Na Europa e nos Estados Unidos, no máximo você pode ter Ah, 1,5%. basiquinho, igualzinho. Então, o Brasil é 30, na Europa é 1. Que 1, diferença. 1,5. Então, essa farinha tem 0,25% de cinza. Ou seja, você consome trigo. Por isso dá cor. Então, a hora que a pessoa fala assim para você, isso é uma dica. Ah, não se pode, não tem como se fazer pão com farinha integral, 100% integral. Vai depender da farinha. Se você tiver uma quantidade muito grande de cinza, você tem que acrescentar trigo para poder desenvolver o pão. Por quê? Porque o que você tem lá dentro não é Não é trigo. trigo, exato. E aí, quando você tem uma percentual muito menor de impurezas, você consegue não acrescentar trigo. Então, você consegue ter um pão 100% integral. E aí ele fica até mais saudável, né, Gê? Muito mais saudável. Muito mais saudável. É Principalmente lindo, se hein? usar as técnicas de fermentação natural, que é exatamente aquilo que nós estamos falando que foi criado lá no Egito. E Ou quais são seja, os grãos que tem aqui aqui? nós temos semente de abóbora, Uhum. chia, gergelim negro e gergelim branco. Então, isso daqui também aumenta a quantidade de proteína e também dá saciedade. Para quem Então, está treinando, para para o quem está pessoal que treinando, para malha, aqueles esse é que um estão pão fazendo excelente. regimes, esse é um pão excelente. A gente recomenda que faça a consulta, lógico, com a sua Com nutricionista que está certeza. acompanhando, para dizer a porção correta que ela pode comer. Mas é um pão que se pode comer naturalmente Gente, olha que e ela legal. é de fermentação Isso que eu natural. ia falar, fermentação natural, integral, grãos ricos em proteína. Isso. Sensacional. Qual a diferença da fermentação natural para a fermentação normal? A fermentação natural, ela já faz o primeiro processo de digestão. Então, na hora que você come o pão de fermentação natural, a primeira parte da digestão já foi feita na fermentação.
porque é uma fermentação que vai demorar de 8 horas a 10 horas. Então, você quebra todas as cadeias de glúten, as cadeias de proteína, todas as cadeias de proteína, que o glúten também é uma proteína, mas você quebra todas as cadeias na fermentação. Então, na hora que você come, você deixa de se sentir pesada, você não se sente com aquela estufada, com aqueles gases, você não se sente dessa forma. Então, isso é a fermentação Sensacional. natural, é o processo mais saudável que tem. Incrível. Todos os pães de fermentação natural, se forem consumir, consumam pão de fermentação natural. E esse, G, a gente está vendo aqui É um pão preto, um pão preto que ele é tradicional mundialmente conhecido, que é que é como um é que chama? sardô, Sardô. é um sardô. Ele é de casca grossa e miolo macio. Que Então, delícia. o processo de fermentação é o mesmo desse daqui, também é fermentação natural, mas a diferença é que nós acrescentamos aqui carvão ativado, que passa a ser um pão funcional. Ou seja, é um pão que elimina os radicais livres do corpo. Então, é um Gente, como pão assim? O pão que... já está cuidando de você? Comer pão Exatamente, assim o é pão sem cuida de você. preocupação, né? Então, todo aquele pessoal que vai lá na farmácia de manipulação, toma sua cápsula de carvão ativado todos os dias, eu vou dar uma dica. Substitui a cápsula por 2 fatias de pães. Olha que maravilha. Muito Sensacional. melhor e muito mais gostoso. Vamos Muito falar mais disso. gostoso. E o cheiro dele, gente, é o que eu falei, vocês não estão sentindo o cheiro, mas essa mesa sabe quando tá pica-pau, quando ele vai assim pelo cheiro? Tô igualzinho aqui, tá? E aí eu sei que você lá desenvolve muitas receitas. Desenvolvemos, Você, criamos receitas isso, você próprias. tem esse marco, né? Então sempre a cozinha da Vandinha tá ali desenvolvendo receitas diferenciais. E essa é uma, né? Esse banana Esse é bread um é, pão de nossa, que banana. delícia. Aí todo mundo, porque ele parece muito com Um um bolo. bolo. A gente nem se importa mais que se chame de bolo. Mas assim, ele não tem fermento. Não Então, pode a chamar de bolo. diferenciação entre um pão e o bolo é a A fermentação. fermentação. Então, o que que acontece? O crescimento dele é de um fermento natural que é o da banana. Sensacional. Ô Mari, faz um favor pra gente. Pega um garfinho que eu vou degustando enquanto ele vai explicando. É, E o que que vai no banana ele bread? vai, nós demoramos 2 anos, na verdade, para desenvolver, para melhorar essa receita, que essa receita já existia, e nós fomos Uhum. melhorando. Nós demoramos quase 2 anos para chegar nessa receita, que hoje, para nós, é um sucesso, Ah, né? Ele é um pão de banana, ela vai gente, banana, olha que lindo. ele vai pedaços de chocolate, 70% cacau dentro, Hum. então você vai ter uns pedacinhos de chocolate. Ele não é de chocolate, porque ele é escuro, o pessoal acha que a gente E coloca põe na chocolate massa. na Eu massa. Ele achei. não Falei, tem ah, deve chocolate ter na massa. chocolate na massa aqui. Isso, não tem. Ele Ah, tem pedaços de chocolate 70% cacau e cobertos de castanhas de avelã. gente, olha isso. Então, ele ficou muito bom. Muito Hum. bom. E ele é extremamente macio. Bem macio. Bem macio. Gente, olha que demais. Então, além de todas as informações que você está falando, o processo de fermentação natural permite com que você congele e possa consumir gradativamente com tranquilidade. E para Exatamente. descongelar, como que faz, gente? Deixa normalmente, você vai lá em 10, 15 minutinhos, você vai ter ele congelado. Dá para dar aquecido ou comer naturalmente, vai ficar um pouquinho geladinho, mas vai ficar ótimo. E esse é um pão. Todos esses pães, todos esses produtos têm como ser congelados. E se você porcionar, você vai ter ele mais tempo. Se você congelar inteiro, você vai ter ele menos Porque tempo. você só pode descongelar uma única Uma vez. única vez. Sensacional. Hoje aí, falando agora um pouquinho dessa questão da fartura. A gente sabe que o brasileiro é um povo que consome muito Sim. pão e que nós temos aquela visão de que quanto mais tivermos pão na mesa, mais farto estamos, certo? Uhum. Estamos passando por transições culturais, né? Sim, sim. E você, do lado de cá, de quem produz, você tem sentido essa mudança na nossa rotina? O pão tá sempre lá. Eu falo que em casa, não importa se é o pão francês, se é o pão de forma, se é um pão integral, toda manhã tem que ter um pãozinho. Sim. O que nós percebemos nisso Hum, daí é aí eu a comento. valorização do pão. Ah, O pão deixou de ser um produto que não era valorizado, que é o filão uhum. da vida, né? Que não estou falando do pão em, em si. Do francês tem sua validade e tudo. O francês, voltando para a história, olha só, Uhum. vou contando a história no Pode meio dos contar. assuntos. Por que chama filão em alguns lugares? Porque na época do Sarney nós tivemos dificuldades muito grandes de se adquirir as coisas. Sim. Quem lembra da época do Sarney, estou entregando a minha idade, mas tudo bem. Passamos por uma fase bem Bem tensa. crítica. Aham.
principalmente de consumo. Então tinha fila para gás, tinha fila para açougue, tinha fila para comprar um pão, tinha fila para o supermercado, tinha fila para tudo. Então, aquilo lá tinha a fila do pão e nasceu muitas expressões dentro dessas filas, né? E o pão francês foi assimilado à fila grande. Então o pessoal falava assim: ah, onde você vai? Eu vou no filão. E ele foi Hum. assimilado a esse nome. Então, algumas regiões do Brasil ele tem o nome de filão, em outras ele tem o nome de pão francês, em outras ele tem o nome de cacetinho, em outras ele tem o nome de massa grossa, em outras ele tem o nome de careca. É o pão que tem mais nome no mundo inteiro. Sério? É, E é porque um dos cada mais região. E consumidos. é o pão mais consumido no Brasil. Né? Infelizmente, é um pão pobre. Uhum. Né? É um pão que, para você produzir, você precisa de muito complementos de produtos químicos. Tá. Então, é um pão que você falar para mim assim, é um pão que você dá para consumir normalmente? É um pão que você dá para consumir normalmente, mas é um pão pobre, é um pão que tem menos proteína, é um pão que você vai consumir muito glúten, muito produtos que não são tão adequados assim para a saúde. Tá. Porque para você produzir pão francês, você precisa de melhorador, você precisa de saborizador, você precisa de um monte de outros produtos que estão dentro dos produtos para você acrescentar. Tá. Senão você não tem pão francês. E por que que nasceu assim? Porque o pão francês foi pedido para ser criado de um grupo que veio da França para o Brasil, e na época, em 1800 e pouco, eles estudavam na França, estudavam na Europa, porque os filhos dos endinheirados, no Brasil não tinha universidade, no Brasil não tinha, Aham. e os endinheirados mandavam os seus filhos para fora. E eles consumiam pães lá de qualidade. O que, que eles Claro. vieram? Eles vieram encomendar com o padeiro brasileiro para se criar um pão parecido com o pão que Da se França. tinha na França. Só que no Brasil era mais complicado, porque a farinha brasileira não era adequada para produzir aqueles tipos de pães como esses daqui. Uhum. Então o padeiro foi e criou esse pão que caiu no gosto deles. E é que esse pão, inicialmente, o pão francês era um pão de elite, Olha só, por causa gente. disso. Porque o pão ele foi criado para suprir a necessidade de um grupo de endinheirados de São Paulo. Depois que se tornou popular com a vinda de produtos dos imigrantes, que trouxe outras técnicas de produção de pães, melhores do que a que foi criada aqui pelo pão francês. Até então, os pães consumidos no Brasil eram muito pães de tubérculos. Então, pão de mandioca, pão de abóbora, pão feito com um monte de outros produtos. E com a vinda dos imigrantes, na grande era da imigração, trouxe outros tipos de produtos, outros tipos de farinha que veio junto. Então, foi criados outros tipos de pães que foi mais popularizando mais o pão francês e a elite foi consumindo mais outros pães de E melhor essa qualidade. valorização que você fala não é só a valorização no sentido financeiro, porque Não, hoje a gente compra outros tipos de pães e entende o valor, sim. mas é a valorização como consumo Como mesmo, né? produto, Isso, de como consumir produtos de produto melhor de melhor qualidade, qualidade com e mais mais adequado à sua saúde e mais adequado à questão mesmo de você se sentir bem. se sentir bem, de saudabilidade mesmo. Então, hoje, principalmente na população mais jovem, você percebe muito essa mudança de consumo. Então, as pessoas passaram a se cuidar mais. Com certeza, a gente está preocupado com a saúde, a gente está preocupado com o que Entendeu? a gente está E, consumindo, a gente entendeu que isso é um templo, né? e isso é muito interessante, porque deixou de ser uma questão de base cultural, ou seja, levada do pai para o filho, mas Uhum. está sendo uma visão ao contrário. Está sendo uma visão de que os filhos estão passando esse consumo, Dos principalmente dos pais, pães, para os que pais. demais. Então, o senhorzinho que falava assim, ah, eu não gosto desse pão porque ele é duro. O filho falava assim, não, mas o senhor consome porque é mais saudável. E a pessoa ia consumindo e vai se adequando E a aí vai este sentindo consumo. novos Novos sabores, sabores, vai se sentindo novas melhor de texturas na saúde, boca, porque, por exemplo, melhor. esse pão de casca dura, como ele chama mesmo? Já esqueci o nome. Sardô. O sardô, é, se a gente fosse pensar uns 5, 6 anos atrás, ele era estranho, né? Ah, vou consumir um Sim, pão de casca dura. Hoje você sabe que com um azeite, com alguma coisa a mais, além dele ser mais agradável, harmonizando com algumas bebidas, ele acaba também tendo uma outra experiência, né? com certeza. Né? E uma grande curiosidade, isso daí influencia muito nos produtos e nos consumos,
que são o seguinte: o brasileiro não gosta de mastigar, o brasileiro não é de mastigação. O Verdade. europeu gosta, prefere a mastigação, então ele prefere os produtos mais crocantes, produtos com mais de mastigar. O brasileiro ele prefere produtos mais macios. Então, isso influencia também nos pães. Por isso que os pães, geralmente os pães brasileiros, nascidos no Brasil, são bem macios, por causa que a pessoa mastiga muito pouco e engorda. Não, e é muito isso, né? Porque eu, por exemplo, quando eu compro pão francês, eu prefiro ir nas padarias onde ele não tem a casca tão dura. Onde ele tem aquela casca um pouco mais Mais molinha, molinho. porque eu não gosto da casca dura do pão francês. Nesse eu como, que aí eu acho que já é uma outra experiência. Mas no pão francês tradicional eu gosto dele mais molinho. E Molinho. é cultural, olha que demais. É, né? E geralmente isso daí não é. Não estou falando que seja ruim, não é isso. Eu estou falando que é a cultura do brasileiro. Como brasileiro, nós tivemos que fazer alguns tipos de adequação. O consumo de açúcar é muito grande ainda, se for. Mas o que eu vejo é que essa geração mais nova, mais saudável, que está cuidando mais do corpo, tudo isso daí, ele está buscando isso daí, a diminuição desses produtos, principalmente com os seus filhos. Então você vê que ele já tira os açúcares. Enquanto nossa mãe acrescentava açúcar, eles tiram o açúcar, eles tiram o refrigerante, eles dão sucos naturais. Então você vai vendo que Esse paladar está está começando a se começando a se desenvolver. desenvolver melhor, né? E aí nós demoramos aqui um bom tempo exatamente para adequar o açúcar desse Gente, é produto sensacional. dentro do gosto Do do brasileiro, né? brasileiro, né? E como outros produtos também. Por quê? Porque quando nós criamos, nós deixamos ele quase sem açúcar. Então ele Mais tinha naturalzão, mais assim. natural, com gosto mais acentuado da banana, né? Com o açúcar da fruta mesmo. Aí o pessoal começou a reclamar, mas não tem quase gosto. Aí nós fomos aumentando o açúcar, aí fomos acrescentando o chocolate, só que aí nós acrescentamos chocolate 70%, porque eu não aceitava fazer um chocolate que não fosse 70%. Sensacional, não, mas isso é ótimo, porque vai mantendo a qualidade, né? É, Vai se adaptando ao sabor exatamente. que aí o brasileiro consome, mas mantendo um padrão de qualidade, né, É. Gê? E hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque está numa crescente a inauguração de padarias artesanais. Então você tem que perceber. Quem é já acostumado ao consumo, já percebe logo No de sabor. imediato no Aham, sabor, isso aí se é fermentação natural, se não é fermentação natural. Mas com o crescente dessas padarias, muita coisa ruim também aparece, com certeza. né? Muita coisa ruim aparece e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes fala que é fermentação natural e não é fermentação natural, né? Fala que é determinados produtos e não são determinados produtos, que nem nós trabalhamos com chocolate belga, nós trabalhamos com produtos de alta qualidade. Por quê? Porque é o que faz a diferenciação. Não Ah, com adianta você certeza. pegar, querer fazer um produto de excelência com produtos que sejam ruins, porque aí você não vai ter um produto excelente, você vai ter um produto ruim, né? E isso nós temos que tomar muito cuidado no crescente dessas padarias artesanais que vem vindo por aí. Não só de padarias, mas de cafeterias, de restaurantes, de todas essas que nós estamos vendo nessa crescente. Porque nós temos que tomar Sim, seus com certeza. cuidados. Ô, Gê, me fala uma coisa, o pessoal que está aqui babando, olhando, pensando, legal, e onde é que eu encontro os produtos da Cozinha da Vandinha? É só lá na padaria ou eles também podem fazer pedidos, encomendas? Como que Podem, funciona? podem. Na padaria, nós temos a loja física, onde nós temos os produtos, também recebemos encomendas. E também nós temos pelo Instagram, você pode fazer pedido pelo Instagram. Instagram que está aparecendo aqui embaixo, pessoal. Você pode fazer também pedido pelo WhatsApp. E você pode fazer pedido pelos telefones. Nós entregamos em qualquer lugar da cidade, né? E nós podem fazer as encomendas. Ah, Geraldo, eu quero aquele pão de carvão ativado que eu vi no. Pode pedir que a gente produz para você. Ah, eu quero banana bread. Todos os pães, esse daqui não todos os dias. Mas esse pão, hoje para nós é o principal item de venda em volume, Aham. esse integral com grãos. E o banana bread não se fala, então nós produzimos todos os dias. Então, alguns pães são produzidos todos os dias e outros pães Sob encomenda. nós temos uma grade que nós produzimos durante a semana.
E nós temos um pão também muito interessante, que são um pão italiano recheado, Ah, isso é que verdade, esse gente. daí é um sucesso. É Esse daí bom. nós fazemos todos os sábados. E nós temos ele em gorgonzola e damasco, queijo e tomate, calabresa, mortadela, e é um sucesso. Sensacional. Gê, primeiramente quero te agradecer por estar produzindo as mesas aqui do No Café Cast, deixando a gente com água na boca a cada segunda-feira. E depois quero agradecer sua presença, vir contar um pouquinho da sua história, da história desse alimento que realmente faz a diferença nas nossas vidas. Muito obrigada, Nós viu? que agradecemos a oportunidade, Thalita, não só eu, mas como toda a equipe da Cozinha da Bandinha, que estão lá torcendo assim, eu quero ver, eu quero ver. E nós estamos lá à disposição, à sua disposição, à disposição do pessoal, o que precisar. Eu que agradeço. Muito Muito obrigado. obrigada. Gente, vocês viram, né? Que a história do pão faz parte das nossas vidas. Todas as manhãs a gente consome um pãozinho, um cafezinho e toda segunda tem insights para você com histórias de sucesso, com motivação e com muito mais. Então, muito obrigada pela presença e segunda-feira a gente volta com mais um convidado, com mais uma mesa, com mais um cenário aqui no No Café Cast.